Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar as últimas informações do clássico Corinthians e São Paulo, né? E não foi dessa vez que o Vanderlei Luxemburgo conseguiu sua primeira vitória contra o time do São Paulo, né? Jogando em Itaquera, né? A equipe do Corinthians terminou empatado, jogo 1-1, jogo com muitas polêmicas aí com a arbitragem, né? E jogo complicado aí para o Corinthians, né? O Corinthians continua nessa crise ainda. O Corinthians não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, né? Michel Araújo e Roger Guedes marcaram os gols aí, São Paulo e Corinthians, né? E com esse resultado, o São Paulo vai ficando na 10ª colocação com 9 pontos. E a equipe do Corinthians na zona de rebaixamento com 5 pontos, galera. E vamos acompanhar aqui o programa do Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Corinthians e São Paulo. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Amigos do Sport Center, o Corinthians conseguiu cumprir pelo menos um dos objetivos neste domingo na Neoquímica Arena, que foi manter o tabu contra o São Paulo. O Corinthians nunca perdeu do tricolor paulista em casa. Já são 17 jogos, com 10 vitórias do Corinthians e 7 empates. Diante de mais de 41 mil torcedores, o jogo terminou em 1-1. O São Paulo começou abrindo o placar com Michel Araújo e o Corinthians buscou o empate no finalzinho do primeiro tempo, com um pênalti marcado em cima do Wesley. O Roger Guedes converteu. Aliás, já são 15 gols do camisa 10 nessa temporada. Na segunda etapa, o Corinthians pouco criou e não levou perigo ao gol do Rafael. Conseguiu se defender e manter o tabu. Com esse empate, vai a 5 pontos, mas continua ali na parte de baixo da tabela. Sabemos que tem que melhorar muito. Não está legal da maneira que está, a gente sabe disso. Não estamos demonstrando um bom futebol. Estamos indo mais no amor, na garra mesmo. A gente sabe que tem jogo que vai ser assim, mas não pode ser todos os jogos, né? Manter isso é bom, né? A gente não quer perder aqui, porque sabíamos que a pressão ia aumentar, com certeza. Então acho que está faltando a sequência para a confiança voltar de todos os nossos jogadores e comissão, todo mundo. O que eu quis dizer com isso é que vai ter jogo que o time, talvez o coletivo, o individual não vai aparecer. Você vai ter que ir na garra, na vontade. Acho que isso faz parte, o Corinthians pede isso também. Mas acho que todo jogo, jogar assim de uma maneira que, no meu ponto de vista, a gente não está jogando bem, está jogando feio, não está mostrando um bom futebol, não estamos conseguindo sair. Você não perder em casa, não perder o tabu, eu acho que isso vai fortalecendo um pouco a equipe, né? A gente sabe do momento difícil, né? Mas acredito que as coisas estão melhorando, a equipe está começando a criar uma cara, né? Então acho que com um pouquinho mais de tempo, né? Que a gente também não teve muito tempo de espaço para treinar também, né, desde que o Luxemburgo chegou. Então agora é a gente ter tranquilidade, é começar a tentar assimilar o mais rápido possível. O Corinthians tem uma sequência difícil pela frente. Já na quarta-feira enfrenta o Atlético Mineiro, fora de casa, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. No próximo domingo visita o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, já são 4 jogos, com 2 empates e 2 derrotas. E dentro das circunstâncias, você vem de 3-0 no Rio de Janeiro e vem de um empate, uma derrota, e aí você chega aqui com um ambiente tenso, aí você consegue controlar o ambiente, controlar o emocional para que você possa jogar um clássico, e você joga um clássico, empata um clássico que é difícil, todo mundo dava antes. Se eu te perguntar se você acreditasse que o Corinthians ia perder, você ia falar o quê? Então se, e nós não perdemos. Então antes do jogo poderia acontecer muita coisa, mas é um clássico. E nós não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Então foi um clássico, né, ameno, suave, aquilo que nós estamos acostumados a ver. E a nível de resultado, não resta dúvida de que um empate, eu até falei para os jogadores, comemorem um resultado no empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais. Então esse é um trabalho que vai crescente, que ele vai estar começando a acontecer. Bom, daqui a pouquinho no Sport Center a gente traz o Carlos Eugênio Simon para analisar os lances de arbitragem. E é exatamente essa a queixa do lado do São Paulo. Vamos lá, teve gol anulado, a reclamação do pênalti marcado para o Corinthians. Então já o Simon aqui, agora o repórter é o Eduardo Afonso.
Amigos do Sport Center, o São Paulo deixou a Arena Neoquímica sem quebrar o tabu, que agora dura 17 partidas. Nunca venceu o Corinthians na casa do rival. São 10 derrotas e 7 empates. Só que a delegação do São Paulo saiu daqui também lamentando os pontos perdidos, principalmente pela arbitragem de Bruno Arleu Araújo, que, segundo os tricolores, prejudicou demais a equipe. Aliás, o São Paulo reclama de 2 jogos seguidos sendo prejudicado, contra o Fortaleza no meio de semana e agora contra o Corinthians. Por isso, vamos ouvir o diretor de futebol Carlos Belmonte, o técnico Dorival Júnior e outros personagens desta partida falando a respeito de arbitragem, de quanto o São Paulo saiu prejudicado, pelo menos na visão do clube, aqui da casa do rival. Hoje, uma atuação desastrosa não, vergonhosa do seu Bruno, que é árbitro FIFA. Isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos, vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo com o São Paulo. Quando os próprios jogadores da equipe adversária dizem que não foi pênalti, que ele havia se equivocado, eu acho que isso daí resume tudo que foi a partida. A bola do Caleri foi impressionante. Para mim foi lamentável o que aconteceu aqui hoje. Eu fico muito chateado porque a equipe de São Paulo fez por merecer. E eu saio daqui muito chateado porque nós vimos a mesma situação em Fortaleza agora no meio de semana, quando o jogo ficou a nosso caráter, de repente uma expulsão absurda, os mesmos juízes apitando na rodada seguinte e cometendo os mesmos erros. Então, para a gente é muito triste tudo isso. Não condeno ninguém, não é condenar ninguém, mas é apenas lamentar, porque o trabalho vem sendo desenvolvido e apresentado. Agora, pontos importantes têm sido tirados da nossa equipe em razão de algumas falhas que têm acontecido, que fogem ao nosso alcance e à nossa condição de poder administrar. Então, assim, fica claro que não foi só eu que reclamei, não foi todo mundo que estava envolvido ali, estava no campo, viu que é uma jogada normal, né? Assim, já falamos bastante, reclamamos, vimos os lances agora no vestiário, então acho que fica até difícil falar, porque se aquela jogada no meio campo, eu queria ver se, para qualquer um dos dois lados, se ele aplicava a falta também, jamais, ele é jogada normal, jogo profissional, futebol profissional, tem um contato daquele ali, e saiu uma falta, um pênalti, como ele assinalou, é complicado. Os 3 lances mais reclamados, o pênalti a favor do Corinthians, um gol que foi anulado de Caleri, aliás o apito veio antes do término da jogada, e um suposto pênalti para o São Paulo, braço de Murilo dentro da área no segundo tempo. Mas Dorival reconheceu também que a equipe jogou bem, dominou o adversário e poderia ter quebrado o tabu. São Paulo, com isso, para com 9 pontos, está na posição intermediária na tabela de classificação e tem mais uma semana daquelas bem complexas, com viagem, com 2 jogos. Quarta-feira estará em Recife, Pernambuco, jogando contra o Sport, a partida de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. Mal retorna, recebe domingo o Vasco da Gama no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Nestor deve ser a única novidade, cumpriu suspensão contra o Corinthians. Sobre Alexandre Pato, tanto a diretoria como o técnico Dorival Júnior não querem falar, mas a negociação está andando e a qualquer momento o Pato pode assinar um contrato com salário fixo, mais produtividade até o final desta temporada. Aqui da Arena Neoquímica, Eduardo Afonso para os canais ESPN. E galera, situação aí complicada, né, da equipe do Corinthians e do São Paulo, né? Muita polêmica com a arbitragem. A arbitragem, na minha opinião, também errou, também no pênalti, né? Não foi só eu que achei isso, né? Até os próprios corintianos aí acharam que não foi pênalti, né? E agora as duas equipes agora viram a chave e agora pensam na Copa do Brasil. O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira, 8 da noite, contra a equipe do Sport em Pernambuco, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O São Paulo vai decidir no Morumbi o jogo das 8ª de finais, e já a equipe do Corinthians vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Provavelmente o jogo vai ser no Mineirão, partida marcada também quarta-feira, mais 9h30 da noite, galera. Teremos aí grande jogo entre as duas equipes, né? As equipes aí tá tendo muitos problemas no Campeonato Brasileiro, principalmente a equipe
do Vanderlei Luxemburgo, né? Até o momento não conseguiu uma vitória com a equipe. No próximo jogo, Vanderlei Luxemburgo já vai ter jogo difícil, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã e o São Paulo joga no Morumbi, enfrenta a equipe do Vasco. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando é novo, dá aquela moral aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.